aqui é o Gabriel e hoje vamos contar a história da filha perdida do Batman. Essa história é simplesmente demais e se chama Batman Dark Prince Charming. Então, sem perder mais tempo, vamos lá! Então galera, essa história foi escrita e desenhada pelo italiano Enrico Marini. Então vamos começar a contar a história. Esgoto de Gotham City. Uma menina chora e pede pela sua mãe. Ratos fazem barulho na volta e de longe podemos ver a sombra de uma pessoa. Essa pessoa se aproxima dizendo que o papai está chegando. Finalmente, essa pessoa chega onde a menina está. Ela pergunta quem é ele e podemos ver que é o Coringa, dizendo que tem um presente para ela. E só nesse pequeno momento você já tem uma noção que essa vai ser uma daquelas histórias tensas do Batman. Na mansão Wayne, o Alfred diz que alguém deixou esse presente na porta e entrega para o Bruce. O herói pega o presente sabendo de quem é e fica contemplando. A história então pula para Gotham, onde vemos o furgão do Coringa aterrorizando a cidade. O Batman está no topo observando tudo. E gente, um minuto para contemplar essa linda página dupla. Meu Deus, mas isso sim é Batman! E não aquele negócio lá de Gotham High. Isso sim é Batman! Bem, os capangas do Coringa atingem a polícia com armamento pesado. A Mulher Gato aparece indo atrás do furgão. Já o Coringa está contemplando o seu roubo, pois esse é o presente para Arlequina. E nesse momento, a Mulher Gato alcança o furgão e manda o Coringa devolver as pérolas que ela ia roubar. Só que o palhaço do crime não quer papo e atira na gata, que acaba caindo da moto, mas sem ferimentos graves. Nesse momento, chega o Batman sobrevoando o furgão. O vilão logo percebe ele. O herói pousa em cima do veículo e o capanga que estava dentro atira desesperado no Batman, que consegue desviar. Só que o Coringa não gosta disso e atira no capanga, porque apenas ele pode dar a ordem e atirar no morcego. O que é bem engraçado porque um segundo depois ele dá autorização para os demais atirarem. Os capangas então atiram, mas o Batman vai para frente do furgão e usa suas mini bombas que acabam destruindo os carros deles. Agora, o herói passa a focar no Coringa. O palhaço do crime adora essa diversão e fecha os olhos para provocar um acidente. E é isso que acontece. O furgão bate no caminhão e cai da ponte. O Coringa consegue fugir, mas ele percebe que ficou sem as pérolas do roubo. Mais tarde, o Batman se encontra com o Gordon, que fica indignado com todo esse episódio, pois trouxe grandes prejuízos para a cidade. Ele quer o Coringa capturado e quer logo. Então a história corta para o Coringa chegando no seu esconderijo para o aniversário da Arlequina. O Coringa chega a pé da vida pelo que aconteceu e um de seus capangas debocha dele ao chegar todo molhado. O vilão só olha para o lado, pega o seu capanga e o leva para um canto. Minutos mais tarde, ele está comemorando o aniversário da Arlequina e apresenteia com um colar de dentes do capanga. O Coringa é cruel. Cruel! A Arlequina fica braba com isso e sai dali dizendo que o Coringa não o ama. O vilão sente isso e só de raiva mata todos os seus capangas, menos o Art, porque o Art é bem legal para ele. Então, o Coringão vai até a sala para acompanhar a Arlequina e verem TVs juntos. É quando eles decidem colocar num canal de fofoca. Esse canal de fofoca fala que a vida de solteiro do Bruce Wayne acabou. O canal diz que Bruce Wayne tem uma filha e que a mãe está pedindo uma pensão de 100 milhões de dólares. E o Coringa, assistindo tudo isso, tem uma grande ideia. Então,
a história corta para 3 meses no passado. Uma mulher chamada Mariah Shelley entra na mansão Wayne. Ela chega na mansão e apresenta a sua filha, a Alina, de 9 anos. A Mariah alega que a Alina é filha de Bruce Wayne, pois ambos ficaram juntos num bar há muito tempo. O Bruce não lembra de nada disso, mas banca um cara legal na frente da Alina, que tem um bonequinho do Batman. A Mariah pede uma ajuda de 10 milhões de dólares, mas o Bruce percebe que ela tem uns arranhões estranhos no corpo e pede para ela conseguir um advogado, pois não acredita na história dela. O nosso herói então retorna para o seu quarto, na qual a Selina Kyle está ali. Mas esse episódio aí da filha tirou qualquer vontade dele e ele decide sair dali. Feito esse flashback, voltamos para o presente, onde vemos a mãe da Alina num carro com seu advogado. A mãe fala que o Bruce tem que ser o pai da Alina, pois não há mais ninguém. Mas nesse momento, um trem bate neles. Quem sai do trem é o próprio Coringa, que chega até o veículo e vê o motorista ainda vivo. Quando o Batman chega até o local do crime, o Gordon informa que o Coringa raptou a menina Alina. E o Batman sabe que isso não pode ter sido coincidência. E ele encontra no carro o bonequinho do Batman derrubado. E aqui voltamos lá para o início da história, quando o Coringa estava com a menina. Ele chega dizendo que tem um presente para ela, e que é pizza. Ele se senta ao lado dela e começa a comer a pizza sem ser hostil. O Coringão mostra-se bem simpático, mas a menina quer saber onde está a sua mãe. O Coringa fala que talvez a tenha matado, e a menina fica em choque. Mas então o Coringa se retrata, dizendo que estava falando da mãe dele. E então o vilão começa a falar da sua infância, sobre como o pai dele o trancava, mas que no final ele não teve grandes sequelas por isso. Ele só virou o Coringa, né? Sem sequela alguma, ficha. O Coringa diz que colocou a mãe dela para dormir e começa a brincar com ela, fazendo uns truques de mágica. E diz que não é um monstro. Só que a menina sabe quem é ele e diz que não tem medo, porque afinal o Batman irá resgatá-la. E o Coringa diz que estará esperando pelo Príncipe das Trevas encantado dela chegar. O palhaço a tranca e ele volta para sua base com a Arlequina. Então cortamos para a Batcaverna. O morcegão está analisando o urso deixado no carro. Ele faz uma espécie de teste de DNA do sangue da menina que estava no urso. O Batman fica surpreso com o resultado, mas não é revelado qual que é. O morcego diz que a sua motivação para esse caso é a maior possível, sugerindo que de fato ela é a sua filha. O Batman então começa a ir atrás de pistas do Coringa. Ele interroga um capanga, descobre o seu antigo esconderijo, mas nada que o leve até a menina. Ele chega até o Killer Croc e começa a lutar com o vilão. O Batman luta sem piedade e começa a perder o controle, até que descobre que de fato o Killer Croc não sabe de nada e que talvez ele tenha ido longe demais. O Batman fica sem pistas e vários dias sem encontrar nenhuma, enquanto que o Coringa está apenas começando. E é a partir de agora que as coisas começam a ficar bem sérias. Temos um flashback de 9 anos atrás. Um homem entra num bar e encontra a garçonete. A moça reconhece que é o Bruce Wayne e ela diz que irá sair dali daqui a 1 hora, sugerindo que o Bruce e a mãe da menina tenham ficado juntos. Voltamos para os dias atuais. 5 dias se passaram desde que a Alina foi raptada. O Batman está caçando alguns capangas do Coringa, mas eles também não sabem de nada. E o Bruce vai ficando cada vez mais desesperado. Cortamos para o Coringão tocando um pianinho no seu esconderijo. A Arlequina o chama dizendo que o jantar está servido. Mas acontece é que o jantar está servido literalmente em cima dela. Interessante.
Mas apesar desse lindo jantar, o Coringa tá meio emburrado e decide sair dali. Eu acho que o Coringa é vegetariano. O capanga mirim do Coringa leva um pouco da comida pra menina. Ele, por ser meio deprimente, começa a falar da sua vida. Mas a Lina dá um chute nele e sai correndo, pois o mesmo tinha deixado a porta aberta. O palhaço percebe isso e vê que vai dar ruim pra ele. No hospital, o Bruce encontra com a mãe da Lina, que está em coma. Mesmo assim, ele diz que irá fazer de tudo para salvá-la. O Bruce sai do hospital e a imprensa toda tá em cima dele, mas ele decide ignorá-la e entra no carro. Mas, sem ele perceber, o Coringa estava do seu lado e observou tudo. Ele começa a cantar na chuva, dizendo que tá provocando o Bruce Wayne e que tá feliz da vida com tudo isso. Cortamos pra menina fugindo. Ela se depara com a Arlequina. A palhacinha do crime diz que adoraria deixá-la fugir para ter o Coringa só para ela, mas não pode fazer isso. E fica bem claro aqui que ela tá com ciúmes da menina. Na Batcaverna, o Bruce recebe uma carta rosa. É uma carta do Coringa, dizendo para encontrá-lo no bar ou que a menina vai morrer. E o Bruce vai até o bar e fica o esperando. Nesse momento, chega uma pessoa vestida de mulher. Essa pessoa é ninguém menos que o Coringa. O Bruce se mostra impaciente logo de cara e o Coringa se senta. Ele tira a peruca e começa a provocar o herói, que pergunta onde está a menina. O Coringa então mostra um vídeo do celular da menina sequestrada, mas para devolvê-la, ele pede algo em troca. O Bruce não quer saber de chantagem e agarra o pescoço do Coringa, mas ele logo percebe que se matá-lo, poderá nunca mais ver a menina. O Coringa então diz que quer aquele diamante de antes e que o Bruce Wayne tem que consegui-lo de alguma forma. Só antes de ir, ele pede para o Bruce tomar um sonífero para impedir que ele o siga. Bruce não tem outra escolha e acaba tomando. O Bruce acaba sendo socorrido pelo Alfred. Ele não vê outra opção senão ajudar o Coringa e conseguir o diamante. Assim, o bilionário vai até o leilão do diamante. O Bruce faz arremates na casa dos milhões pelo diamante, mas um sheik árabe também está de olho no diamante. Eles fazem lances de 58, 60, 62 milhões e cada vez mais alto. Só que nesse momento, o Bruce percebe que a Selina Kyle está ali, e isso o distrai por alguns segundos. E o problema é que o diamante acaba sendo vendido para o Sheik. Nesse momento, a Selina se levanta e aperta um dispositivo. Isso faz com que o lustre do lugar caia e interrompa a cerimônia, e dá a chance perfeita para ela roubar o diamante. O Coringa, que estava vendo tudo isso pela televisão, fica pé da vida. A mulher gato sai correndo pelos prédios com seu novo diamante, mas nesse momento chega o Batman. Ele diz que ela não poderá ficar com as pérolas. A Selina faz aquele joguinho de sedução e tenta atacar o Batman. O herói até tenta argumentar, mas é arremessado para longe pela gata. Só que sem ela perceber, o morcego pega a joia do seu pescoço. Nesse momento, o Coringa liga para o Bruce, que diz ter o diamante. O Coringão fica surpreso e diz para ele levar o diamante até ele, mas o Batman precisa antes da localização. Contudo, nesse momento, a ligação cai. O Batman retorna frustrado para o Batmóvel e decide reanalisar o vídeo da chantagem do Coringa. E usando o computador, ele descobre a localização dele e vai em desespero até lá. Enquanto isso, na base do Coringa, ele recebe uma nova remessas de capangas e orienta eles a matarem o Batman quando ele aparecer. Nesse momento, ele tem uma última conversa com a Alina.
A menina tá bem ousadinha fazendo altas piadas na frente do Coringa, mas em nenhum momento o vilão bate nela. Nesse momento, chega o Batman com tudo na base. O Alfred assume o controle do Batmóvel e atira com armas não letais nos capangas. Tudo funciona muito bem, mas um deles tinha uma bazuca que a utiliza para danificar o Batmóvel. Só que o Batman não estava ali dentro, e sim lá em cima, e decide agir no melhor estilo Arkham. Invade o local, atacando todos ao mesmo tempo. O Batman se mostra impiedoso e vai derrotando um por um até que não sobra mais ninguém. Então surge o Coringa com a menininha. Ela fica feliz da vida por finalmente ver o Batman. Só que sem o herói perceber, o Coringa chega de ladinho e crava uma espada na armadura do Batman. O Coringa diz que o tempo acabou e espera pelo diamante. Mas o Batman não quer saber de joguinhos e agarra o pescoço do Coringa. E então dá um super soco no vilão. O herói se prepara para mutilar o Coringa, quando o palhaço fala para ele não fazer isso na frente da menina. Isso distrai o morcego por alguns segundos e acaba levando uma cacetada por trás da Arlequina. O morcego cai e a Arlequina pega do seu cinto o diamante. O Batman se levanta e diz pro Coringa que ele já tem o que quer, que é o diamante, e que agora ele pode deixar a garota sair. Mas o Coringa não pensa em obedecer. Ele diz que o Batman chegou atrasado em 2 minutos e que vai matá-la. O Batman grita em desespero, mas nesse momento a Arlequina impede o Coringa, alegando que eles não matam crianças. Contudo, o Coringa fica brabo com isso, dizendo que tudo isso era apenas um showzinho para enganar o Batman. Isso irrita tanto o Coringa que ele decide apontar a arma para a Arlequina. Ele atira, mas na hora H, a Arlequina é salva pela Mulher Gato. No movimento, a Selina aproveita para pegar o diamante da Arlequina. Ela tenta impedi-la, mas não consegue. O Coringa começa a atirar na Mulher Gato, só que ela consegue se esconder atrás de um pilar. Só que então, o Coringa percebe que só tem mais uma bala e decide dedicar ela ao Batman. Ele aponta a arma para o Batman, mas começa a sentir uma dor. A menina Lina espetou algo nele, e foi o veneno do Coringa que ela tinha pego antes. O vilão percebe a seriedade disso e diz que irá morrer em 2 minutos se não pegar o seu antídoto. Contudo, o antídoto está com a menininha. Em desespero, o Coringa tenta conversar com a Lina para pegar o antídoto, mas ela diz que ele queria matá-la e que ele machucou a sua mãe. E assim, ela joga o antídoto pela janela e o Coringa pula atrás e acaba caindo na água. A Mulher Gato foge com o diamante. O Batman então se aproxima da menininha e segura sua mão. Como Bruce Wayne, ele a leva até o hospital para ver a sua mãe. O bilionário diz que enquanto ela não se recuperar, a Alina poderá ficar na mansão Wayne. Ele então entrega o bonequinho do Batman para ela, que fica feliz da vida e decide ir ver a sua mãe. Então chega o comissário Gordon e revela que o Bruce adotou a menina. E ainda por cima, ele diz que o Coringa conseguiu fugir. Mais tarde, na mansão Wayne, voltamos para aquele presente do Coringa do início da história. O Bruce abre a caixa e vemos um bonequinho do Coringa e uma carta que diz: "Cuide da minha pequena princesa por mim." O Batman lê a carta e chega a menina do seu lado, que pergunta o que era aquilo. O Bruce despista e a leva para dormir. No epílogo da história, temos um flashback de 9 anos atrás. Um homem chega no mesmo bar da mãe da menina. Essa pessoa fala com a mãe dela e é ninguém menos que o Coringa. E assim termina essa história. Gente,
Que plot twist a fuder. Essa com certeza é uma das melhores histórias singles do Batman nos últimos 10 anos. Fácil. E sim, gente, a menina Lina realmente é filha do Coringa e não do Batman. Por isso que o Coringa estava sempre tratando ela bem. Por isso que o Coringa fica falando do seu passado. É a filha dele, ele quer se conectar com ela. E ele faz tudo isso ao mesmo tempo que não abdica do seu relacionamento com o Batman. Essa história é genial. Essa história é demais. Deixa o tempo passar porque essa história vai ficar cada vez melhor. E claro, eu tenho que elogiar a arte do Marini. É assim, é genial. Cada página, as cores, os tons, o jeito que ele desenha Gotham, é tudo muito bem feito e te ajuda a entrar muito mais dentro da história. Enfim, essa história é muito, mas muito Batman. E essa foi a HQ da saga Batman Dark Prince Charming. E aí, gostaram? Não gostaram? O que acharam desse plot twist no final? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!